Aí, pessoal, filosofia da graça. Que maravilha! 7º episódio, já numa nova versão, digamos assim. Estamos inaugurando um novo ciclo, novo estúdio, novos equipamentos. Uma satisfação muito grande esse primeiro episódio, assim, uma honra muito grande. Filosofia da graça. Esse encontro. E eu tive um colega, muito amigo, professor, nome de escola aqui, Nicolau Chiavari Neto. E o Nicolau dizia algo muito especial. Sim. A vida é marcada de encontros, e esses encontros jamais se repetem. Vários encontros eu tive com esse cara que vocês vão ver. Vários encontros. Mas como esse não se repete. Olha aí, estamos iniciando nosso podcast. Olha aí. E aí o Ciane Soares. O Ciane não conhecia pessoalmente Fernando Zandonai. É a bondade. Aqui é algo extraordinário que está acontecendo, que nunca houve em podcast. O Fernando, lá no nosso episódio anterior, e aqui, não, mas aqui você é bem-vindo. Então, apresentando para você Ciane Soares. Eu quero iniciar rapidamente, porque tem tanta coisa esse homem para falar, que o tempo assim vai ser pouco. Mas eu conheci esse jovem, um talento incrível, e de repente ele na minha frente, fazendo a cadeira de filosofia do direito, no curso de direito na universidade. Nos encontramos. Ciane, a tua veia é do artista, meu irmão. Aquela época aí, 20 anos atrás, o Ciane saiu de Gravataí, foi para o Rio de Janeiro e vai contar para vocês a trajetória e o que ele está fazendo até hoje. E, de repente, ele me fala o nome de alguém lá da Globo. Eu ouço muito falar essa pessoa, pelo meu querido irmão Fernando Zandonai. E eu perguntei para ele, conhece o Fernando Zandonai? Não, eu gostaria de conhecer. Pessoalmente, eu não conheço. Mas já trabalhei assim. Então, podcast é algo tão sensacional que ele une, né? Que ele traz não tem limite às relações. Ciane, é uma satisfação, sim, muito grande. Inicia depois, vou dar uma puxadinha no teu microfone ali para o Fernando, mas agora eu quero que tu te apresente e vamos iniciar esse episódio aí. Muita honra, muita satisfação, muita alegria, uma felicidade de ter aqui mesmo. Bom, uma honra gigantesca, porque você sabe que eu te chamo não gratuitamente de mestre, e eu tenho certeza no meu coração, das poucas que eu tenho, porque eu prefiro não ter muitas certezas, prefiro sempre andar nas incertezas. Olha aí. Mas eu sei que ao longo da tua trajetória, tu vem plantando muitas sementes no coração de muita gente. E eu fui um desses presenteados, que há 20 anos atrás pude cruzar teu caminho, te encontrar nesse caminho chamado vida, né? E com algumas palavras, realmente tu fez... Hoje eu falei um pouco sobre isso, eu falo isso há 20 anos para muitas pessoas. O quão foi importante quando eu te conheci. E a forma que através das palavras, através de um dom que tu tem, tu iluminou, abriu, de alguma maneira tu abriu o meu pensar, o meu caminho e fez com que essa expansão
fizesse com que eu desse novos passos que eu jamais imaginava. Então, na verdade, é uma honra eu poder estar sentado, né? Eu acho que o aprendiz diante do mestre, podendo, enfim, dividir um pouco desses últimos 20 anos. Eu estou com 43, vou fazer 43, estou com 42 anos, então é quase a metade da minha vida. Quando eu estava naquela universidade que conheci, e essas últimas 2 décadas da minha vida que eu, através de tanta coisa boa que tu traduziu em palavras, e eu acabei trilhando esse caminho de encerrar um ciclo aqui no Sul, um período dele, e começar uma nova trajetória no Rio. E tantas surpresas lindas eu tive na vida, e tenho, hoje comentei isso, eu realmente me sinto um agraciado pela vida, por tudo, pelas pessoas que me cercam, pela minha família, pelas minhas filhas, pelos meus pais, pelas minhas filhas, pela minha esposa maravilhosa, Jaque, que está lá no Rio, com nossas 2 meninas. E o começo foi realmente uma dor física que eu sentia, começou a sair no meu corpo uma dor através de uma angústia que eu não sabia o que era. Mas tem que E eu cruzar tava aqui. a fronteira da atmosfera para chegar lá na litosfera. E essa passagem aí, eu lembro daquele jovem que foi para a universidade, estava ali no Carrefour. No Carrefour. Conta aí. Pois é, lá no Carrefour, cheguei ao cargo, eu fui até chegar a um cargo, vamos dizer, de gestão, que eles chamam, né, no mundo comercial. Fui, em algum momento isso já passou a resultar em dores físicas, porque mesmo estando num lugar que poderia ser um lugar talvez querido por alguns, passou a ser um pesadelo para mim na época. Pesadelo porque mesmo eu sendo muito bem remunerado por aquilo, tendo muitos amigos ali, sendo felizes com o que eu fazia, eu tinha um descontentamento e eu não conseguia encontrar o lugar, não conseguia me encontrar até. Ouvi as tuas palavras na faculdade para que eu pudesse de alguma maneira seguir o que meu coração dizia, e foi um trabalho, mas fui ao Carrefour, pedi um desligamento, resolvi arrumar uma mala, me mudar para o Rio de Janeiro e fazer o que eu gostava de fazer na infância. Só com a mala? Uma mala de roupa. Não tinha um trabalho lá? Nada. Convidei um amigo aqui que era amigo da minha irmã, e a vida inteira ele sonhou em ir para o Rio, ele nunca decidia, nunca avançava. Eu o conheci através da minha irmã e eu disse, vamos, o teu sonho não é para o Rio? Ele disse, meu sonho é. Eu disse, quanto tempo tem esse sonho? Há uns 10 anos eu estou sonhando com isso. Eu disse, vamos então, pedir demissão do meu trabalho, vou trancar a faculdade de Direito e vou me mudar para o Rio de Janeiro agora no final do ano. Ele, então tá, eu vou contigo. Quando chegou no final do ano, ele desistiu. Eu disse, mas por que tu não vai? Não, porque eu não tenho dinheiro. Eu disse, não tem problema. Eu tenho uns pila aqui e eu te levo junto e agora tu vai. Tu disse que tu ia, tu vai. E ele foi. Ele entrou no ônibus comigo em 23 de janeiro de 2005. E fomos. Ele com 15 pila, que acabou ali em Florianópolis, comendo Doritos. E eu com um pouco mais. A rescisão do Carrefour. A rescisão do Carrefour. Eu estava com a rescisão do Carrefour na conta. E os 15 acabou ali dele, do meu irmão, Alexandre Palermo. Mas seguimos, chegamos lá. Começou a pegar com um cartão telefônico, né, que tu botava, ligava para as pessoas. Tem um outro amigo gaúcho que já está aqui, liga para ele. O que a gente faz? Vamos fazer figuração na TV Globo para aprender como é que funciona isso. Nos inscrevemos em agência, fizemos figuração, até produzir o nosso primeiro espetáculo de teatro lá no Rio. Foi a Gotinha Preciosa, que era um sonho dele também. Eu disse, vamos, além de figuração, a gente tem que fazer mais alguma coisa, a gente tem que produzir coisas. Primeiro espetáculo, que é uma produção que depois se tornou até hoje em dia uma animação. A gente, como é um sonho antigo, eu disse, vamos transformar isso em desenho, tá na internet aí. Virou um desenho animado para crianças. E, nossa, tem história, hein, esses 20 anos.
Meu Deus, porque... Vai contando. Vou contando, porque... O que eu sei, eu peço. Tá. Se esquecer. Porque engraçado que está aqui hoje. Você falou que é o 7º programa, essa coisa do ciclo do 7 sempre É mexe verdade. muito comigo. Porque foi nesse período de julho, que foi quando eu tomei a decisão, em 2004, de me mudar para o Rio, que eu decidi largar tudo, que eu decidi seguir o rumo do coração. E lá produzimos teatro, fiz Grandes Irmãos, família de fato, encontrei a Jaque, que é minha esposa, parceira, amiga, é sócia na empresa, na produtora que nós temos juntos, né? Que é a Casulo Azul, que a gente conta as nossas histórias. Fui cruzando caminhos, fazendo campanhas publicitárias, fazendo de um tudo. Muito teatro, muita publicidade. E lá fui encontrando muitos amigos gaúchos também, né? Porque gaúcho tem todo canto do mundo, nem é do Brasil, do mundo tem gaúcho, tu vai ter um gaúcho lá. E no Rio tem vários, né? Então, de um grupo de amigos gaúchos, sempre me diziam que tinha um amigo que eu tinha que conhecer. O nosso grupo dizia, tu tem um amigo que eu acho que vocês vão se identificar, tu tem que conhecer esse cara, que era o Federico Bonani. Tu tem que conhecer o Fred. Olha aí. Tu tem que conhecer o Fred. Conheces ele, tu tem que conhecer o Fred. Me diziam isso. O Edson Erdman, que é um outro amigo lá, todo um grupo de assim, tu tem que conhecer o Fred. E diziam para o Fred que ele tinha que me conhecer, porque eu não sei, mas enfim. Em algum momento a vida fez essa ligação. Conheci o Fred, nos tornamos grandes amigos. Na época, eu ainda não dirigia, eu apenas escrevia programas, projetos, produzia, atuava, fazia tudo, mas direção é uma coisa que eu ainda não experimentava. Conhecendo o Fred, em algum momento ele me disse, Anne, é importante que tu faça toda a costura, faça todo o processo. Eu disse, como assim? Tu tem que fazer tudo, fazer o cenário, o figurino, a luz, a câmera, o roteiro, escalar os atores, tu tem que fazer tudo, para inclusive dirigir. Porque quando tu entende todo o processo, vai ter uma percepção maior sobre ele, sobre o todo, e provavelmente a tua direção vai ter uma condução diferenciada. Na época, eu disse, bom, esse cara é louco. Mas eu também sou um pouco, então tá tudo bem. Eu vou seguir isso. E resolvi escrever um primeiro curta-metragem, escrevi um filme para eu filmar, para fazer tudo. E deu certo. Foi um experimento. Nome? Foi um experimento. Tem nome aí? Tem. Chama Marionetes, que eu escrevi em homenagem na época ao ministro Joaquim Barbosa. Na época ele estava em alta e eu escrevi um menino que tinha um sonho de ser advogado. Então eu escrevi um menino de uma comunidade que sonhava ser advogado. Daí, no dia da filmagem, eu saí, entrei numa comunidade lá no Rio e fiquei caçando para encontrar um menino para fazer o Joaquim Barbosa criança. E daí encontrei um menino, daí conversei com ele, daí pedi para que ele me levasse até a mãe dele dentro da comunidade, a mãe dele me deu uma autorização de imagem, eu filmei ali naquele dia, fiz um dia de filmagem, o meu curta experimental, para contar a história de Joaquim Barbosa. E, enfim, e assim foi, assim nasceu. Daí comecei a fazer um atrás do outro, como experimentos. Com o Fred, havia a ideia, o Jaime Monjardim, tinha um filme, Tempo e o Vento, e que havia convidado o Fred para fazer uma co-direção com ele. E eu pedi para o Fred, eu disse, Fred, eu quero ficar aqui, próximo de ti, que ele ia começar a pré-produção do filme. Eu disse, eu quero começar a ficar aqui aprendendo, metragem desse tamanho, eu quero aprender. O Fred disse, então tá, eu não tenho dinheiro. Eu disse, mas tudo bem, eu quero aprender. Eu fiquei colado ali do lado do Fred meses, fazendo análise técnica, digitando, tudo que podia fazer eu fazia. Leitura, tudo. E ele ia lá, fazia as reuniões com o Jaime, e um dia nós fizemos uma primeira reunião de equipe, quando o projeto andou, lá na TV Globo, na época. Engraçado, né? Lembranças que vêm. Porque o primeiro dia que eu pisei
na TV Globo, nesse espaço, pensando a direção, o filme, fui na sala, porque eu conheci o Jaime, inclusive, foi no dia 23 de janeiro de 2012, que faziam 7 anos que eu havia saído daqui. 7 anos exatos, que eu havia pegado minha malinha e ido para o Rio. Lembro que no dia eu lembrei disso, quando eu estava indo para a Globo, eu disse, engraçado, fazem 7 anos que eu saí de casa. Tá. Entramos na reunião, fizemos a reunião, o Fred conseguiu ir a São Paulo, conversar com a produtora e me incluiu no filme daí, como terceiro assistente de direção. Ele disse, não, eu tenho um rapaz lá que tem trabalhado comigo há um tempo de graça, eu preciso botar ele no filme, porque ele sabe quase mais do filme do que eu, ele está fazendo tudo. E daí a produtora, Rita Buzar, autorizou, ligou e me incluiu como terceiro assistente de direção. Entrei. E fiz o filme, foi uma escola para a minha vida, assim, imagina, 150 anos de história, quase 200 atores, a gente escalou, foi uma função, né? Essas coisas lá gigantescas, né? Conheci o Diego Miller, que é um outro grande diretor, amigo, que se tornou, Zeca Brito, que é um aqui do estado também, todo mundo daqui, que uns estavam lá, outros aqui, enfim. O Pablo não estava no Tempo e o Vento, mas ele estava já na Globo. Ele estava no circuito, o Pablo no circuito. E, enfim, e disso foi quando eu conheci o Jaime também, em 2012. Em algum momento lá, depois no decorrer do filme, ele me fez a pergunta, ele disse, Ciane, tu já pensou em fazer televisão? Eu disse, olha, é algo que eu não fiz ainda, né, novelas, essas coisas, mas quem sabe um dia eles não tá. Ele ficou com isso. Depois de um tempo, através do Diego Miller, que passou a trabalhar com ele, ele despede para o Ciane os filmes dele. E daí eram esses filmes que eu estava fazendo, os curtas-metragens que eu estava experimentando fazer. Ele pegou o tempo do DVD, né? Eu juntei um bolinho de DVD, entreguei para o Diego levou lá, o Jaime e eles apresentaram na TV Globo e disse, vamos te chamar para te conversar. Talvez tu tenha interesse em fazer televisão. Eu digo, tenho. Ele tinha me perguntado isso no Tempo e o Vento. Daí passaram uns 2 anos. Eu acho que foi isso. Surgiu esse convite, apresentei meus filmes. Eles me chamaram para uma primeira entrevista, né, uma conversa lá no departamento artístico, viram meus filmes, não sei se viram, mas enfim. E daí dialogamos, ele disse, tem uma novela que o Jaime vai fazer, que se chama 7 Vidas, e ele te apresentou aqui para ser um dos possíveis assistentes de direção. Se interessa? Eu disse, interessa. Mais um aprendizado, né? Ué, como é que eu vou negar aprender? Daí fui. E daí, nessa janela de novelas, eu fiquei 7 anos trabalhando na TV Globo. Daí foi um looping de novelas, de várias novelas que eu fui indo, até passei a direção de novelas, comecei a dirigir novelas também, lá. Quando o Jaime daí me convidou, a gente estava dirigindo uma última novela juntos, que foi Tempo de Amar, e ele me disse que tinha uma série. Ciane, conhece a história da Aracide Carvalho, que salvou vários judeus do Hitler? Tu conhece essa história? Eu disse, não. Ele disse, poucas pessoas conhecem. Então, nós vamos dirigir essa história juntos. Aí eu disse, opa. Aí ele me contou a história, que Aracide Carvalho era aqui do Paraná, foi para São Paulo, casou com um alemão, teve um filho, se separou, foi morar em Hamburgo. Lá ela foi trabalhar no consulado do Brasil em Hamburgo, na década de 30, 40, que foi quando Hitler entrou no poder, assumiu. O que ela fazia? Ela começou a dar vistos para que eles viessem de lá para o Brasil e se salvassem do Hitler. E aqui Oswaldo Aranha fez o quê? Chamou Guimarães Rosa, disse, Guimarães, tu vai para Hamburgo para ser cônsul adjunto, porque está pegando fogo lá, a gente precisa de um cônsul adjunto. Guimarães foi, se apaixonou por Araci. E os dois juntos, ele como cônsul adjunto passou a ajudar ela a fazer isso, a dar os vistos, porque ela, na verdade, ela fazia um esquema ali para que o cônsul titular assinasse sem saber o que estava assinando. Mas por que ela fazia isso? Porque ela tinha amor pelas vidas das pessoas. Então ela colocava a vida dela em risco para ajudar pessoas, né?
E, enfim, o Jaime é um campeão de contar histórias, mulheres, grandes mulheres, né? Olga e tantos títulos aí. A gente tem agora uma história que a gente deve contar em breve juntos. Então, surgiu essa história, nós ficamos uns 5 anos envolvidos até ela sair. A Sony Internacional se interessou, daí fez uma primeira parceria com a TV Globo, foi a primeira parceria internacional. Eles quiseram fazer parte, só que daí a gente teve que contar a história toda em inglês. Eles pediram, a gente vai entrar, assina o contrato de entrada com a Globo, mas cancela o que está escrito. E eu a gente já estava entrando em produção, já tinha Fernanda Montenegro, Tony Ramos, a gente estava escalando todo mundo porque era uma série brasileira. Quando a Sony entrou, ela pediu para que entrasse uma autora inglesa que rasgasse o que havia sido escrito e reescrevesse com a autora deles e um autor nosso, que era o Mário Teixeira, que havia escrito a primeira versão. O Globo, né, disse, ué, claro, vai ser bom para a série. E assim foi feito. Gravamos a série, gravamos durante a pandemia, está no Rodando o Mundo, tem alguns prêmios, mas é uma história linda. Contei essa história porque foi mais um, né? Porque como a minha vida tem sido nesses 20 anos, de aprendizado em aprendizado, de parcerias em parcerias, de histórias em histórias, de pessoas em pessoas, e eu sou um curioso com a vida. Sim. Diariamente eu sou curioso com a minha filha tomando café, a forma que ela pega as coisas, as curiosidades dela, os nossos diálogos no café da manhã, para mim, são uma escola. Assim, eu não consigo perder a curiosidade. Onde vocês moram já revela o estilo. Fala para o Fernando. Nós vivemos num camping, um trailer. Nós vivemos dentro de um trailer, numa reserva ecológica no Rio, na mata, entre a mata e o mar. E a gente fica no cantinho ali para subir para Grumari, no recreio. A gente fica ali, escondidinho, né, entre a montanha e o mar. Por quê? Porque foi a melhor forma que a gente encontrou de, não só para nós, né, para a gente poder criar e viver uma vida tranquila, em contato com a natureza. Minha mulher é de Goiás, eu daqui do sul. Minha mulher é acostumada a tirar leite de vaca lá em Goiás. A gente disse, cara, vamos ficar aqui, né, tomando chimarrão, pé descalço na terra, tem o mar na frente, para criar, para escrever, é uma beleza, tem silêncio, tem oxigênio melhor. E daí, quando vem as crianças, uma área gigante para as crianças poder fazer uma coisa que hoje em dia é rara na infância, que é brincar. Lá elas brincam desde que nasceram, livremente. Bicicleta, vizinhos. Agora, inclusive, agora no início do ano, eu vinha com essa ideia, eu acabei escrevendo um livro em homenagem à minha filha. A primeira filha, eu tenho duas, a Inaê de 6 anos e a Súria de 2. Daí eu escrevi a menina, o trailer e a floresta, que é a história da minha filha nessa primeira infância, vivendo em contato com a natureza, porque lá a gente tem mico, gambá, cobras, jiboia, tem cobra verde, tem tudo, né? A gente se relaciona com tudo isso, com esses bichos. E isso para nós, o Jaime brinca, ele diz, mas tu não vai sair desse campo, tu não quer sair desse trailer. Eu digo, Jaime, eu tô tão bem aqui, eu tô tão... O que eu quero? Aqui tá bom, bicho, que tenho minha fogueira, faço meu churrasco ali no fundo, tem minha churrasqueira, a gente faz um carreteiro. É porque isso faz parte de uma premissa também, né, minha e da minha esposa, que é quando a sensibilidade te toca e tu consegue perceber de alguma maneira as coisas mais simples e que tem real valor na vida. Mas real valor também é como ética, como que se discute, né? Real valor para nós, é subjetivo. Então o real valor para o Ciane, para a Jaque, tá no meio do mato, tá com as nossas filhas ali, é poder mesmo, o Rio de Janeiro é um lugar perigoso. Tô há 20 anos lá. Acho um paraíso, poder sair da onde eu moro, tô há 10 minutos, tem uma cachoeira. Eu vou lá para a cachoeira, daí eu caminho, estou no mar, eu ando de bicicleta, levo minhas filhas de bicicleta na escola. Assim, então, encontrar essa conexão com a paz, com a natureza, com o belo, até para a inspiração de lidar com uma frente de uma novela, que tu lida com 200, 300 pessoas, botas 500 figurantes. É um outro universo, né? Para até levar a criação, enfim, é uma forma que eu particularmente encontrei de viver mais, vamos dizer, desplugado, o ritmo normal do mundo, e poder me conectar
o essencial, a essência da vida. O que, mais uma vez, para nós, tem um valor assim inefável, uma coisa. Como que eu explico? Não tem explicação, é sentido, né? Coisa do belo. É sensorial, belo, é isso. Como tu Sempre explica uma me tela? chamou a atenção. Como tu explica o Van Gogh? Bah, não tem condição. Tem. Então, é nesse lugar, assim, é dar espaço. Talvez eu tenho minha, a minha experiência aqui na vida tem sido dar espaço para a experiência. Né? Tentar tirar, quando eu falei no início, tirar certezas de coisas. Não, eu não, assim, o que eu mais quero é não ter certeza. Eu gosto de aprender todo dia e dar espaço para o novo. Porque eu acredito nas tintas, né? Nas minhas, eu gosto de usar esse termo, que são as minhas tintas, como eu vejo nas pessoas algumas tintas, que aquelas pessoas conseguiram descobrir as suas. Só que tem um universo inenarrável de tintas dentro de cada pessoa. Só que daí, o que cada pessoa faz? O que ela quer ou consegue ou se propõe, que é mexer e revirar. A minha experiência aqui é o quê? Me revirar. Eu sempre digo isso, eu estou sempre me revirando para poder, tipo, eu encontrei 5 tipos de verde, eu quero encontrar 10 talvez, porque eu sei que existe. Aonde? Eu vou revirar, eu vou vir aqui, vou fazer o podcast com o Mário, vou ouvir, vou falar, como eu falo pra caramba, vocês estão vendo, vou daqui um pouco silenciar, abrir a escuta, abrir o coração, ver como eu gosto de falar e assim que eu vejo as pessoas, eu gosto de olhar as pessoas como pontos de luz na rua e no mundo. Onde eu ando assim no mundo, eu fico olhando por prática e por trabalho. Até a gente tem uma leitura, né, visual, como quando a gente vai preparar um ator, alguém, tu tá lendo a mão, tu tá lendo o cabelo, e daí eu tenho isso comigo quando eu me olho no espelho, com as minhas filhas, com a minha esposa, um elenco, com um tiozinho que vai atravessar a rua. Eu tenho a observação como um estímulo. Então eu tô lendo, mas eu fico vendo pontinhos de luz. Às vezes aquela chama tá, como a minha também, às vezes tá. Mas daí o que é um presente? Qual é o meu presente do dia? O que eu vou me dar de presente? Né? Eu gosto de usar esse termo, como eu me presentei, eu adoro me presentear. Tipo, hoje, a gente tá aqui, isso aqui é uma coisa. Não é? A gente tem que reconhecer a grandiosidade. Como é que você ouviu, me falou em Zandonai e não conhecia? De onde é que veio essa... Por causa do tempo e o vento, porque tu não junto com a Letícia, iniciou os estudos em escrita do tempo e o vento? Peraí, vou passar o microfone aqui, por favor, mais pertinho. Vamos puxar aí. Não, na verdade, Eu quero que esse episódio se mantenha assim, eu não quero editar. sim, Porque espontâneo. ele foi... Eu chamei o Fernando e ele me atendeu na hora. Isso aqui é algo muito improvisado. Eu estou juntando 2 amigos do coração que têm algo em comum muito grande e que ninguém sabe. Pois Vai uma falar. das coisas, Mário tem essa capacidade, né, de criar esses elos, assim, muito generoso também. E quem é assim também é um bom jardim. Tu conhece ele? Eu tenho vontade de conhecer conhecer. pessoalmente, não. Conheço através de ti. Não, mas vai conhecer. O dia vai estar por aí, de volta. E, inclusive, agora vai fazer 45 anos. Estamos juntos nessa festa, né? Também recebi o convite. 45 anos de trabalho do... E eu me lembro que eu te encontrei, mas nós não nos apresentamos. Eu tive fazendo uma visita para o Jaime. Tá bom aqui nessa distância? Tá bem? Ai. Estou? Tá defendendo aqui. Maravilha. O... Tá falando mesmo, me ajuda? Que vocês estiveram Não, juntos. mas eu estive no Rio. Eu estive no Rio. Eu estou aqui ouvindo ele, pensando no teu roteiro de um filme.
procurando um diretor. E aqui sonhando com isso, estamos conversando bem de perto. Tem 2 histórias. Depois nós vamos falar desse. Mas uma das histórias é aqui de Gravataí. Estou começando a escrever essa história. Já até eu te contei. O Mário, Sim. eu fui contar a história para o Mário, era testemunha. Agora tu escuta. Um casal, uma menina. Ela era de Santo Antônio. Muito pobre, muito pobre. E eram uns quantos filhos, não me lembro o que aconteceu, que morreu, parece o pai ou a mãe. E acho que faleceu a mãe, e o pai, como se fazia antigamente, deu os filhos. Deu para um criar, deu para o outro criar. E a menina essa, tinha um casal que gostava muito, e foi lá para pegar a menina para cuidar. Até para ela trabalhar, ajudar em casa também. As coisas eram mais ou menos assim. E fizeram proposta, papai, tu não quer dar ela para a gente criar? Aí nós te damos aquela vaca de leite para te tirar leite. Então ela foi trocada por uma vaca de leite. E essa menina tinha um sonho de conhecer a Europa. E ela seguiu a vida dela trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. Primeira oportunidade que ela teve, ela foi para a Europa. Chegou na Europa, conheceu um londrino, casaram e ela vendeu ideia para ele. O melhor lugar para viver era Gravataí, no Rio Grande do Sul, Brasil. Aí o que o cara fez? Isso aqui é história, olha bem. Ele pegou e disse, então, foi lá, comprou umas madeiras, construiu um barco, botou a família, já tinha 3 filhos. Ah, sim. Sério, viu, que vai chegar em ti a história. Eu fui contar essa história para o Mário. Botou a família dentro do barco, atirou no Oceano Atlântico e veio-se embora. E com todas as aventuras do caminho, entre elas tem uma passagem que essa senhora, estou escrevendo isso. Tá? No meio do caminho, essa senhora, uma baleia para do lado do barco. O barco é uma embarcação simples. E ela, com medo, disse para a filha, corre lá embaixo, que alcança umas batatas. E dava batatada da baleia. E eu contei essa história para o Mário, daqui a pouco o Mário só aqui. Essa história de como é que ela andou. Ele eu não estou lembrado agora. recebeu, Ela pessoal? é Antônia. Antônia, me parece que ela é de Osório. Mãe do Peter. Mãe Santo do Antônio. Peter. Toda a família veio para cá, eu fui professor deles aqui na escola Dom Feliciano. Depois eu fui visitá-los lá no Cais, lá em Porto Alegre. Eles moraram no barco. Então, E ele veio trabalhar aqui na Icotron. Ele era engenheiro, trabalhou um tempo. Depois, e acabou então se trazendo para cá. Morava aqui no Itatiaia. morando aqui. Hoje só o Peter está aqui. Os filhos Sim. retornaram. Ele faleceu no fim do ano passado. Sim, eu tenho conversado com a família. E a família está lá na Inglaterra. Peter está aqui. Nosso amigo, meu amigo pessoal. Sim. Olha só, essa história vira agora. filme. Mas essa história eu estou escrevendo com essa intenção, porque essa Ela história, vira filme. além da história ser bonita, eu sou um cara apaixonado pela cidade. Sou apaixonado. É verdade. E aí, essa é uma grande prova de amor pela cidade, porque a pessoa se largar de Londres, atravessar o oceano, Olha para só. vir morar em Gravataí. Mas então estou te contando isso porque eu estava aqui te ouvindo com carinho. E quando eu estive lá visitando o Jaime, eu estou bem lembrar o ano. Mas foi coisa de, no máximo. Não, mas o ano passado você esteve no Rio. Mas eu estive lá visitando o Jaime, ele estava numa gravação de uma novela e o cara que estava dirigindo era tu. Era tu. É? Sim, sim. Aí. Até para nós sempre conversar. Puxa. E aí eu fiquei, já conheço o Jaime, né? Fiquei. Mas aí tu vai abandonar? Não. Ele ali, deu um cérebro assim, um gêniozinho, era tu. Olha aí. Deixa na mão dele, ele é um gêniozinho. Você saiu de lá para vir aqui para ouvir. Porque tu conhece o Jaime, né? O Jaime, cara, ele é ciumento, doente, sim. Nossa. Mas conta Pra para ele o deixar Fernando. alguém assim, É verdade. ficar cuidando ali. Conta para o Fernando e
para todos aqueles que estão aí no nosso podcast, a série que você escreveu, né? Qual? E fez a série, acho que é a primeira. O filme sobre Não, envelhecimento. mas tem uma série, série que eu te mostrei que agora tá. da Dana? Sim, Ah, sim. não é isso. E a série que já está andando. Ah, bom, vamos lá. Tem o projeto da Dana, que é uma Isso. série, que a Dana é uma indígena. Essa aí. Uma indígena que uma produtora amiga de Belo Horizonte entrou em contato comigo há uns anos atrás e disse: eu tenho uma história para ti. E é engraçado que eu digo que não é a gente que vai, as histórias elas vão se conectando, né? As pessoas que têm que contar elas, eu acredito nisso. Não é a história que o chega, grupo. que vai. As histórias elas vão encontrando o Pessoas grupo que vêm na tem que história. entregar ela para o mundo. Então, eu sempre digo, as coisas são muito maiores do que a gente imagina. A gente é só fio para fazer que as coisas, para dar vazão, né? Para que as coisas passem. Então, tá. Ela me falou, olha, é a primeira médica indígena do Brasil, mas não médica indígena do Brasil apenas, ela também nasceu com a missão de se tornar pajé. Disse, opa, vamos conversar. Eu comecei o diálogo com ela há uns 5 anos. O que ela aconteceu com a Dana? Ela saiu do Amazonas, ela pequena, com 8 anos, toda a aldeia vinha até ela para se aconselhar. Ela com 8 anos. Daí a avó dela disse, não, tu nasceu com essa missão. Pajé. E tem uma outra que você vai descobrir, que era a medicina. Então ela decidiu sair do Amazonas, ir para Belo Horizonte, passou na Universidade Federal, na UFMG, em medicina, estudou medicina todo o período, concluiu o curso. Qual o desejo dela? Pegar a medicina do homem branco, juntar com a medicina da floresta e levar para todos os povos indígenas do Brasil. Por quê? Porque quando um indígena entra num hospital comum, ele não consegue se comunicar, a comunicação não tem troca, os médicos, né, também não têm a escuta e o entendimento do indígena, então fica um ruído ali, muito grande. Para o médico é ruim, para o indígena é ruim. Então ela disse, não, eu vou juntar as medicinas e vou entregar para o meu povo. Ela concluiu o curso, né, no meio das nossas conversas ela se formou, trabalhou 3 anos num hospital de medicina, que é um hospital referência em Belo Horizonte, que é o Sofia Feldman, de parto humanizado. E agora, a gente nas conversas, ela me ligou esses dias e disse, bom, Ciane, cumpri a primeira parte da minha missão. Já formei, trabalhei no Hospital do Homem Branco. Agora eu vou vou voltar para a Amazônia, pegar um barquinho, vou rodar umas 60 aldeias lá, levando tudo isso para as aldeias. Disse, pô, então tu para, eu tô indo em Belo Horizonte para a gente filmar. A gente precisa fazer um promo disso, né? Um material promocional, juntar essas imagens para mostrar agora. Daí, dos 5 anos que a gente vem conversando, então eu tenho relatos dela, dos 5 anos, do preconceito que ela passou dentro da universidade, por ser mulher, indígena, fazendo medicina, então ela não era suportada pelos colegas, né? Preconceito. Além de ela conseguir ser a primeira mulher indígena a ter os 2 nomes dela, o nome de batismo e o nome que a tribo deu, que é a Dana, no CRM. Então ela entrou com o CRM e disse, não pode. Espera aí. Um corpo de advogados do Brasil comprou a causa dela e disse, nós vamos te ajudar. Ganharam essa causa, primeira causa no Brasil, de uma indígena que tem os 2 nomes. Ela tem o nome dela, Priscila, que é de batismo, Priscila, não me lembro o sobrenome, e a Dana Cambeba, que é o nome dela, indígena, está no CRM, está no crachá dela, eu filmei tudo isso. Ela é a única. Ela está há 7 anos de dieta, fazendo uma dieta para limpar o corpo e mente, para poder passar pelo ritual e se tornar pajé, que é isso que está faltando para ela, porque ela vem em processo de preparação, então eles passam por um processo com exigência que tem que ser, né? Que ela vem me explicando, né? Eu estou aprendendo com ela, e é isso que a gente vai passar para o mundo. Como que é o processo de uma indígena sair do Amazonas? Tudo que ela viveu, juntar a ciência e a tradição, juntar a medicina ancestral com a medicina do homem branco, criar uma linguagem, que é isso,
levar isso para as aldeias, trabalhar com os homens brancos, como ela diz, que ela nos chama, que ela trabalhou também. Enfim, é um fenômeno. A Dani é um fenômeno. É uma história que, de alguma maneira, me encontrou. E a gente agora, eu te mostrei hoje, casualmente, em breve vai estar por aí o promo que a gente montou, eu gravei, e um amigo talentosíssimo fez comigo em BH. Isso assim, são as histórias, né, que o mundo traz. Essa é uma delas. Mas a sua série, tem o meu falou filme. agora ali para Cindy de Lojas, que essa série está passando. O Passaporte para a Liberdade, que eu conheço, que é a história da Aracy. Essa está no ar, no Globoplay, e está rodando o mundo pela Sony. Né? Tem o meu filme, que é o Velha Jovem Vida. É um filme que eu escrevi inspirado na Lindinha, na Iracema Demberg, que foi uma avó emprestada da minha esposa. Quando minha esposa chegou no Rio, ela foi porque o padrasto dela disse não. A mãe dela não queria deixar lá em Goiânia, porque minha filha, 18 anos, vai para o Rio, imagina o perigo. Daí o padrasto, que era carioca, disse não, deixa ela ir, ela mora com a minha mãe. A mãe dele era quem? Nada menos, nada mais que Iracema Demberg, uma senhora que amava a vida. E eu ia às tardes ali para tomar café com ela, e eu ficava observando a beleza, como ela via a vida e ia relatando a história dela nos cafezinhos. Eu disse, isso é um filme, eu preciso escrever esse filme. Daí eu escrevi um curta-metragem para homenagear ela, a beleza que ela via na vida. Eu disse, eu estou aprendendo aqui, mais um aprendizado, eu adoro, eu disse, estou bebendo nessa fonte. Escrevi um curta que era Inês, que é uma senhora que ama a vida, e a Joana, que é uma neta que eu ficcionei, que é a minha esposa, né? Como se fosse uma neta que não quer mais viver. Então é uma senhora jovem e uma jovem senhora. Essa é a filosofia do filme. Eu cruzo as informações. Eu junto os jovens que estão aí e realmente não querem mais viver. A gente sabe desse caso, tem muitos, né? Por N questões. Muitos pais, todo mundo enfrentando esse lugar de dor, né? Que é uma dor. Eu e o Jaime, inclusive, a gente foi no Rio entrevistar alguns jovens, grupos de jovens que não queriam mais viver, porque a gente fez uma pesquisa profunda, eu e ele lá, para outra coisa. Mas a gente sabe, é uma janela grande no mundo. Então tem a Joana, que é a neta que não quer mais a vida, e eu tenho a Inês, que ama a vida. Joga carteado com as amigas, com um monte de senhoras, que toma banho de banheira, e dança sozinha na sala ouvindo lindas músicas, e se arruma todos os dias como se fosse o último dia, porque é, né? Olha que interessante, me veio agora uma lembrança até. Há 2 anos atrás, quando eu entreguei com o Jaime essa série, 2021, a gente entregou lá na Globo, a exibição. Ela estreou em dezembro de 21, no ar. Eu estava aqui no Sul, com a minha esposa, que estava grávida da nossa segunda filha, da Súria. Ainda veio eu, Jaque, Naê, nessa primeira, ela grávida, e pegar meus pais, que eles voltariam conosco para o Rio. E voltaram. No dia que eu saí daqui, eu vim de carro. Eu gosto muito de vir de carro para cá, né? Aí vim de carro. No dia que eu saí, eu comecei a sentir uma dor na minha cabeça. Do lado esquerdo aqui. Aí eu disse, nossa, dor na cabeça, dirigindo. Segundo dia na estrada, dor na cabeça. Enfim, cheguei lá, estava a família da minha esposa de Goiás. Final do ano a gente junta as famílias, tinham ido lá, estavam lá em casa nos esperando. Eu segui com dor de cabeça. Daí, seguiu, todo final do ano eu com dor de cabeça. Celebramos as famílias, a minha esposa disse, vamos no médico, dá uma olhada o que tem na cabeça, tem essa dor, né? Eu disse, deixa passar o final do ano, minha filha faz aniversário dia 13 ainda aí, depois disso vai todo mundo embora, a gente despacha todo mundo e eu vou no médico. Não deu tempo. Dia 6 de janeiro, estava todo mundo lá, eu comendo uma pizza, eu convulsionei a mesa, nunca tinha acontecido isso, né? Eu apaguei. Daí minha esposa me pegou, me levou para o hospital rápido. Cheguei no hospital, eu não conseguia falar, minha língua ficou para fora da boca. Eu disse, bom, estava vendo. Lá os médicos, fiquei um tempo lá, eles fizeram uns exames e a médica disse, olha, dorme aqui. Amanhã um neurologista vai te ver. Tá bom, né? Eu sou bem mandado. Disse, vou ficar lá, não vou teimar, não. Fiquei no hospital. Outro dia,
neurologista. Ela disse, olha, você fez exames, fez uma coisa na minha cabeça lá. Ele disse, olha, tem um tumor na tua cabeça. Esse tumor tem 2 centímetros, por isso que tu está sentindo a dor. Se tu quiser ir para casa, tu pode ir. Agora tu está medicado. Mas se tu quiser ficar, eu disse, peraí, doutor, eu posso ficar e daí, se eu ficar, o senhor pode tirar isso daqui da minha cabeça? Ele disse, claro, eu só não posso te induzir a isso, é uma escolha tua. Eu disse, não, tá escolhido, mas minha mulher grávida, eu com uma filha em casa, eu feliz da vida, peraí, tem como tirar, tira, né? Ele disse, não, então em 2 dias eu venho e te opero. Aí tá, aí foi lá, abriu minha cabeça aqui de fora a fora, tirou o tumor, era benigno, não é benigno. Porque me veio esse lembrete. Porque quando eu estava no hospital, eu tive uma conversa, né? Eu disse assim, bom, até aqui eu fiz tudo o que eu queria. Então, mestre maior, se tu disser assim, vai, eu vou, né? Vou feliz, é isso que tem que ser, tudo bem. Mas se tu disser fica, é porque eu tenho alguma coisa a mais para fazer por aqui. E daí ele disse, fica, né? Estou aqui. Só que quando eu senti lá que ele disse fica, depois da cirurgia que eu fiz, me veio essa história do filme. Porque essa história eu escrevi há 1 década atrás, Velha Jovem Vida. Um filme que eu escrevi há 1 década. E eu tinha escrito um curta-metragem. Só que, no meio do caminho, eu fui visitar uma exposição lá no Rio, na casa de uma artista plástica amiga. Quando eu vi a casa dela, eu disse, meu Deus, que casa é essa? Eu preciso filmar aqui. Só que a casa era tão maravilhosa que eu disse, vai ter que ser um longa-metragem. Então eu reescrevi todo o filme. Só que daí, fazendo novela, fazendo isso, o filme foi ficando guardadinho para a hora certa. E essa hora chegou. Chegou depois da minha cirurgia. Então, esses últimos 2 anos agora, eu tenho trabalhado assim, montando um grupo muito forte para captar o recurso para fazer esse filme. E ele não é meu, ele só veio, né? Eu captei algumas informações e o filme é do mundo, né? Porque, claro que nessa última década eu estudei muito sobre o processo do envelhecimento, né? Envelhecimento saudável, né? A gente já falou disso também, que me encanta. A questão da saúde mental, jovens e de todos, né? Não é só jovens, é de todo mundo, né? Enfim, é mais uma beleza, mais um presente que eu ganhei da vida e que daqui um pouco eu devo estar filmando Velha Jovem Vida, é o nome do filme. Né? Velha Jovem Vida. Sim. Porque eu junto o velho, o jovem e a beleza, que é isso que a gente está aqui ainda se sentindo, né? Em vida. É assim, a vida é uma preciosidade, né? Eu assim, eu sou apaixonado pela minha e admiro as vidas, assim, como eu disse, eu sou curioso. Eu acho que a gente de alguma forma conseguir honrar, estando em paz, talvez, que é o que eu busco, com a minha existência, para estar servindo. Eu tenho um fluxo meu que é assim, eu preciso me servir primeiro, sempre. Preciso estar bem comigo, fazendo coisas para mim. Quando eu estou me servindo, eu acabo servindo o meu pequeno grupo, que é a minha casa, as minhas filhas e a minha esposa. Isso é a minha cebola, dentro para fora, de mim, para elas. E quando eu entendo que eu estou servindo a minha casa, o meu lar, vem a terceira camada, que é servir a humanidade, que é pegar e dizer, bom, porque mais, o Jaime é um cara que eu amo contar histórias com ele, a gente conhece há 1 década, já contei histórias, né, com outras pessoas. Contar histórias, óbvio que eu amo, mas o que eu mais amo é saber que aquela história, quando tu tá numa televisão, como a gente contou histórias na TV Globo já, ali tu se comunica com metade do nosso país. A gente chega em 100 milhões de pessoas por dia. Daí o que me toca nisso? Quando eu comecei lá atrás, que eu comecei a fazer peça de teatro, que eu amo fazer teatro, eu fazia o espetáculo e daí ali 1, 2, 5, 10. E essas trocas, essa relação com o público, saber que eu estava entregando alguma coisa e estava vindo alguma coisa, porque Paulo Freire dizia, né, quem ensina aprende, quem aprende ensina. Essa é uma coisa que eu carrego comigo. Então, a gente está sempre a serviço, né? Assim eu me sinto, pelo menos, me coloco. E daí
me deu um clique. Eu disse, aqui eu estou contando histórias para 5, 10. Se eu for contar história, como eu conto histórias para mais pessoas? Sim. Televisão. Aí quando eu cheguei nesse lugar, que fui abençoado de poder contar histórias, e agora a gente tem isso que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, a gente está compartilhando histórias que vão chegar num lugar, isso que me encanta. A gente não sabe a quantidade de lugares que a gente pode acessar. Não tem limite. Olha que incrível. Isso é incrível, tu pegar o telefone, que é uma coisa que eu passei a fazer, que eu não fazia também. Depois dessa minha cirurgia, antes eu tinha uma coisa assim, o telefone é só para ligação. Enfim, eu não me relacionava com o telefone. Eu achava que era só ligação. Quando eu entendi de pegar o meu telefone, às vezes, como eu falo, leio um trecho do livro, deixo algum recado que me bate no coração no dia, eu faço. Porque eu sei e eu acabo recebendo feedback. Existe uma troca minha com as pessoas, das pessoas comigo. Eu aprendo, como eu digo, que eu amo aprender com pessoas que me mandam recados no privado ou pedem outras coisas. Enfim, é a terceira camada, que de alguma forma... Eu faço a primeira, porque eu me divirto fazendo, eu acabo fazendo a terceira, que é compartilhando, chegando em lugares que eu não consigo mensurar. Você faz palestras. Palestras, eu tenho a palestra Artistas Humanos. E tal, o que rola nessas palestras? Qual é o assunto? Pois é, o Artistas Humanos também nasceu no hospital. Eu ia perguntar. Inclusive, não só o título do nosso episódio, é Artistas Humanos, mas o que de onde vem? Pois é, o Artistas Humanos... Outra coisa, eu já aproveitando assim, para não interromper, mas você fala muito sobre o amor. Sim. Faz um trabalho, Sim. acho que até junto com a Jaque. A gente tinha um trabalho com palhaços que nós fazíamos, dando ação para a comunidade de vários lugares do Brasil. Eu sou o palhaço, um dos nossos desdobramentos, e aprendizados. Eu sou o palhaço Sol, a Jaque é a palhaça Estrela, a nossa filha Inaê é a palhaça Flor, e agora a gente está para batizar a palhacinha da nossa última filha, que ainda não tem nome. Vai chegar o nome dela, da palhacinha. 2 anos. Mas está com 2 anos a Súria. Mas a ideia é levar a experiência da alegria, do amor, para lugares que... porque nós somos privilegiados. Eu tenho essa consciência. Assim, o Brasil, começa a viajar Brasil, mundo... Essa semana eu estava falando com uns amigos, eles falando de televisão, de coisas, que a gente tem, imagina a quantidade de celular, a quantidade de coisa, a quantidade de facilidade de se comunicar e levar informação, só que isso não é a realidade, não é o real, é o nosso real, mas em camadas. Então eu gosto de experimentar, aprender, e tudo que eu posso compartilhar me bate no coração. Os palhaços foram assim, a gente se vestir de palhaço, pintar e levar o que vier no coração para lugares que a gente nem imagina. E a gente já rodou alguns lugares, eu e a Jaque e Inaê, eu e minha esposa. Tem uma outra coisa interessante que a gente faz, que é casar todo ano, A gente casa todo ano, eu e ela. No mesmo dia, a gente celebrou, a nossa primeira celebração foi em 27 de setembro de 2014. Vai fazer uma década agora, nós estamos há 20 anos juntos, eu e ela. Só que desde que a gente celebrou, todo 27 de setembro a gente celebra, em algum lugar diferente. A gente vai lá e faz uma celebração. E uma das celebrações nós fizemos de palhaços. Foi para Goiás Velho, nos vestimos de palhaços. A nossa filha tinha setembro, ela nasceu em janeiro, 8 meses. Botamos ela num canguruzinho, foi quando a gente batizou a palhaça dela de Flor, e saímos andando pelas ruas de Goiás Velho, fazendo coisas com as pessoas e convidando toda a cidade para que às 4 horas eles estivessem na pracinha da cidade para o nosso casamento. A gente ia fazer uma grande roda. E daí a gente saiu rodando a cidade, foi interessantíssimo, E daí fizemos isso, e foi mágico. Não tem explicação, porque daí chegou 4 horas, a gente tinha rodado toda a cidade andando no sol de escaldar. Minha filha dormia e acordava aqui, Tadinha, torrando no sol, mas a gente se divertindo com um guarda-chuvinho. Depois estava a cidade lá, na praça, algumas pessoas foram, a gente fez uma grande roda, cantamos. É um pouco disso. De alguma maneira, todo gesto, ele carrega uma magia, ele carrega um amor, desde que a gente escolha essa condução,
Eu acho que, eu particularmente, eu gosto de usar a palavra escolha, porque é uma escolha, assim como o amor. Às vezes a pessoa, pelo menos assim, porque o amor, é interessante falar sobre isso, porque eu quando morava aqui, eu não conseguia dizer para o meu pai eu te amo. Eu nunca disse eu te amo pro meu pai. Nunca. Era uma coisa distante, era uma coisa, como é que eu vou dizer pro meu pai eu te amo? Sei lá, isso não Amar um homem. amar o homem. Veio um eu te amo. Eu O consegui meu- quebrar isso, mas não foi fácil. Não, O meu pois pai. é, mas uma coisa estrutural em relação a isso. E o meu primeiro, eu lembro do meu primeiro eu te amo para o meu pai, eu já estava no Rio, eu morava lá, e eu fiquei preparando ele também. Disse, como é que eu vou dizer? E daí um dia num telefonema, eu conversando com meu pai, eu disse, pai, eu te amo. Desliguei. O meu primeiro eu te amo pro meu pai. Aham, sim. Já tinha 20 e poucos anos. Olha aí. Talvez tem gente que até hoje não conseguiu dizer eu te amo. Não, mas eu acho que foi por aí. E tudo bem. Por quê? E daí quando eu digo que é uma escolha, porque assim, né, a cultura vem, né? Como que a gente é Claro. criado, como que meu pai foi. Então tem algumas amarras em volta desse sentimento, dessa palavra que são só 4 letras. Só que são 4 letras que quando a gente consegue de alguma maneira banhar os lugares com isso, ou se banhar com isso, muda todo o jogo. E eu gosto de falar, tanto que eu tenho um amigo, parceiro, irmão, que eu tenho feito uma live com ele sequencial, quase sobre amor, só eu e ele, a gente brinca muito, que é 2 homens falando sobre amor, né? Terça-feira à noite. E é interessante por isso, porque ainda em causa, eu sei, para algumas pessoas acham esquisito, vamos dizer, 2 homens barbudos falando sobre amor, e que é a maneira que a gente também encontra de se colocar vulnerável, sem amarras, disponíveis, sem preocupação, julgamento, apenas é como se tira a roupa e anda nu, sem preocupação de julgamento. E assim, Que coisa. e daí quando eu falei do amor e da escolha é por isso. Porque às vezes, o amor perfeito, a coisa perfeita, não. A gente é que escolhe todo dia como ir moldando. Esses dias falaram eu e minha esposa falamos da nossa relação, né, de uma maneira geral, de 20 anos. Pergunta a quem nos conhece mais próximo, né, disse, mas vocês nunca brigaram com 20 anos de casamento? Eu disse, brigar para quê? A gente dialoga. A gente não concorda um com o outro. Claro, que bom, não. né? Mas isso é o aprendizado. As trocas com respeito, com educação. Eu admiro minha esposa, então como é que eu não vou admirar quem está dormindo do meu lado? Eu preciso admirar e torcer por ela. Então eu quero dialogar com ela ou escutar ela, não ouvir, né? Porque ouvir é no automático. coisas mais saudáveis da filosofia é a discussão. É isso. Discussão é uma coisa muito boa. Discussão não é briga. Discussão não é briga, é isso. Discutir uma ideia, discutir um pensamento. Diferentes, mas eu estou pensando, cara, Eu tenho aqui. eu estou aqui assim com 2 grandes amigos cada um, que chegou de um lado. Esse homem aqui, o Fernando, ele me apresentou, para mim, verdadeiro amor. Estou com 76 e eu tinha 68 anos. E ele me levou para um caminho da fé. Assim. Muito importante esse homem. Ele e o meu filho. E culminou que toda a família, hoje a gente está junto nisso. Né? Hoje a gente, uns amigos assim, presenteamos esse livro aqui, Fernando, para ele. Depois eu vou pedir para tu assinar junto ali também, ali na dedicatória. Ele fez uma promessa que vai ler. Mas eu estou pensando aqui assim, 2 viajantes, 2 astronautas do amor de Deus ali. Será que tem fundamento eu pensar que vocês um dia vão fazer alguma coisa juntos? É bem possível, hein? Eu falo com você. É muito possível. O Fernando ele tem coisas assim de cinema, série. Ele tem um caderno dele lá, mais de 100 composições. Bem mais, bem mais.
que eu conheço muitas, eu ouço, peço para ouvir. Eu não sei, tio. O encontro de vocês, o mundo vai ganhar. Pode ter certeza. Quem sabe a gente não vai provocar algo assim? Sabe, Mário, que estava ouvindo aqui com carinho, feliz, que o preocupado aqui com a questão do áudio. É difícil encontrar pessoas como Ciane. Difícil. O jovem. Jovem, talentoso, que transpira assim, esse amor pela vida, pela arte. 40 anos. Então, eu fico imaginando lá onde ele mora, que eu não conheço exatamente a casa dele, mas eu acho que mesmo sem eu contar, eu acho ele. Eu sei mais ou menos onde é. É um recantinho no Recreio. O cara nem se tem que fazer esforço para lembrar que mora no Rio de Janeiro. Pertinho do trabalho, essa coisa. Na parte da praia, de poluição, maravilha. Então, assim, reflete muito todas essas coisas de quem ele é. E eu, na verdade, tu sabe que eu tenho esse amor, esse carinho, sempre tive, pela arte. E estou envolvido em 2 trabalhos e tenho pedido a Deus para guiar. E assim como uma vez eu encontrei o Jaime, e nós olhamos, sim, primeira vez olhamos olho no olho, isso se vão 93, 31 anos, 31, 31 anos. E somos amigos até hoje, então vamos estar juntos nessa festa dos 45. Daqui uns dias, eu estava até definindo os detalhes. Festa da Cola Grossa, o seu Jaime não brinca. Festão grande, os 45 anos dele. Recebi o convite agora. Então, talvez tenha esse tempo todo a gente. Nós somos amigos, assim, até de brigar, de se xingar, de se abraçar, na verdade, né? Então, eu fico feliz porque eu, inclusive, tenho pedido, sabe? Em orações mesmo, tem alguns trabalhos e alguém, quem sabe, não está aqui. Deus me presenteou de encontrar alguém que vai poder conversar e colocar essas coisas. E tem um filme, uma curta, Fernando. Mas eu basicamente eu tenho 2 longas que eu preciso. 2? Preciso. Não. Olha aí. As coisas têm o seu tempo que amadurece, né? Eu sei certinho quando cai, assim. Viu? Então, quem sabe nós vamos ser testemunho desse momento aqui. Porque quando eu conheci o Jaime, outro dia me perguntaram, porque veio, nós nos conhecemos para fazer um comercial da Brahma. Aquele comercial. Aquele. Isso. Aquele comercial, para te ter uma ideia, aquele comercial tem umas curiosidades. Uma delas é que eles vieram pedir os cavalos no comercial. E o comercial me levaram para conhecer o lugar onde ia ser a locação. E ele me pediu, vamos junto para olhar lá. Aí ele me diz, eu quero que tu olhe e veja se aquilo representa bem o Rio Grande do Sul. E era um sítiozinho, muito simples. Tinha jabá no meio ali, né? Eu já vi na hora. E aí ele pega, e no caminho eu estou ouvindo, e nós estamos dentro da van, e do celular eu não ouvi a conversa dele, o doutor dizendo que a Ipiranga ia tirar o patrocínio da novela que ele estava fazendo, que era Ana Raiz é Trovão. Era uma novela que andava de cidade em cidade, sobre carretas, de caminhões e caminhões. Era uma loucura. Estiveram lá na minha terra? Estiveram Piratini, Trezentina, andava por tudo quanto é lugar. A minha segunda terra, primeira é Erval, segunda é Piratini, que é a minha mãe. E eu acho que isso pela TV Manchete. Manchete. Eu tive lá na época. E quando acho que a Globo estava incomodada, eu acho, essa é uma questão que eu acho. E botaram uma pressão para a Ipiranga, que era uma das patrocinadoras da Globo, que a Ipiranga tirasse o patrocínio. Então o produtor estava dizendo, olha, gente, a Ipiranga está saindo. Não, mas como sem Ipiranga? Nós dependemos dela para combustível, além do dinheiro, nós não temos nem como nos deslocar para o orto. Também muito apertado, uma manchete, uma dificuldade tremenda. E eu ouvi aquilo ali, né? Não, mas já você está decidido já, não tem volta mais. Resolvido tudo. Estou te informando de como fazer. Ele ficou muito nervoso com isso.
Quando olhamos ali a locação, nós encontramos, isso era Expo Inter, o período da Expo Inter. Aí ele me disse, o que tu acha disso? Vamos falar bem a verdade, assim. Se tu quer fazer um comercial, um material de filme, mostrar o Rio Grande do Sul, o Brasil todo, vai ser muito longe, né? Mas eu vou falar com um amigo meu, nós vamos ver. E falaram da tua casa. Minha casa poderia representar bem a vista da fronteira, aqueles campos largos. Mas espera um pouquinho que eu vou ver um assunto. E aquela noite tinha entrega de prêmios no Le Club, que era um clube que tinha esse dia da roça ali. Lá na Independência. Isso mesmo, a entrega de prêmios ali. E eu tô no banheiro, fazendo um xixi, depois de uma cervejinha, obrigatoriamente fala lá. Quem é que chega no banheiro? No torno do lado, o Chicão Telecheio. O Chicão, cara. Aí eu disse, Chicão, preciso falar um negócio contigo. Fala, Samuel. Eu era o cara que tinha a audácia de pedir alguma coisa pro Chicão. Era um cara muito inacessível. Muito inacessível. Essa é ela. Eu tive muita liberdade com ele. Aí o Chicão é muito vaidoso, né? Ele estava no alto, no top. E eu disse, o que tu acha de nós fazer um comercial da Brahma, assim, passar no Brasil todo e fazer lá na tua casa? Eu quero isso para mim, arruma esse negócio para mim, eu quero, vamos fazer lá, boto tudo à disposição, eu só tenho um detalhe. O diretor está com um problema, vai ter que ligar lá. Meu irmão, que era o presidente da Ibirem, e ajeitar lá, porque eles querem tirar o patrocínio da novela. É mesmo? Não, ajeita isso aí para ficar mais fácil. E ali do banheiro, aquela hora da noite, ele ligou, por exemplo, o mano, dizendo, mano, seguinte, assim, volta atrás, quero nem saber, não vamos esse negócio assim. Voltou o patrocínio do Ipiranga. E nós fomos para o Uruguaiana, filmamos no Chicão. E lá tinha uma menininha, coisa mais lindinha, filhinha do Chicão, senta no colo e me diz assim, tio, como é que é na tua casa? Eu morava aqui, meu colega dizia, querida, a casa do tio é assim, ó, o que tem de campo aqui, tem de luz lá. O que tem de luz lá, tem de campo aqui. E ela, nossa, mas tem luz, hein? Quem é essa menina? Que veio a ser Nora do Jaime, casou com o Jaiminho. Olha só. Se tornaram amigos até hoje. Então, eu digo assim, às vezes, essas voltas que a vida dá. Sim. E esse livro fala muito nisso. Esse livro fala muito nisso. E tu vai encontrando os teus propósitos e quando tu vai caminhando os teus propósitos. Esse livro vai te mostrar coisas que tu já sabe, só que tu não tinha enxergado sobre essa ótica. A gente vai caminhando, né? Cada um na sua estrada, daqui a pouco vão vendo as ligações, as pessoas vão tendo as afinidades. Exatamente. Exatamente como eu hoje aqui. E Titi já te conhecia, mas não tínhamos conversado ainda. Minha felicidade. Que coisa boa. Esse irmão querido faz um baile bem na cidade. Eduardo. Então, estou muito feliz. Não, tem muita coisa hoje é conexão. Vejam só, a gente está... Falei no início, né? Estamos reiniciando Filosofia da Graça, com o apoio do Cindy Lojas, aqui no Cindy Lojas, aproveitando para divulgar a instituição. E estamos unindo o podcast do Eduardo Fiar, né? Da Aldeia Podcast, junto com Filosofia da Graça, né? E, ao mesmo tempo, Ciane Soares e Fernando Zanto. É algo que vai ficar eternizado pelo YouTube, que é a mídia. Então, é muito sensacional. Bom, nos enveredando, assim, né? Eu queria, assim, primeiro, uma conclusãozinha do Fernando para deixar o dono do episódio finalizar, mas eu acho que aí... Não, eu já no meu entusiasmo, já tomei tempo demais. Assim, não, minha alegria, né? Não, da minha alegria. Somou, acrescentou. De estar aqui com vocês. Foi eu que chamei. Muito feliz também de ver esse livro. Eu tenho
certeza no meu coração que esse livro vai te fazer refletir sobre muitas coisas. Nós vamos poder. Eu vou Não, é no ar, na imagem que tu vai assinar aí. Ah, tá bem. E, É aí, a segunda ou terceira página lá, vai indo. e tenho certeza que Aí, daqui a um embaixo tempo dessa outra, assim, nós vamos poder direito. conversar e trocar ideias sobre isso. Que no fundo está tudo relacionado. Vida, amor, É verdade. propósito, a gente se conhecendo, as É. coisas acontecendo. Então era isso, mano. Muito obrigado pela oportunidade. de Assina estar com aí vocês. para Eu documento. assino e vamos ouvir esse homem. Engraçado, né? Que Aí, porque vai ser a quarta assinatura. Vai ser isso em cima do decreto, hein? isso. Que ele, o Fernando Aí, esse falando, ano. né, de fazer um filme. Nós falamos agora, É verdade. agora atrás, a gente comentou. Meio-dia, Lembra? almoçamos juntos. Almoçamos. Foi aí que deu uma conexão e eu dali mesmo já chamei o Fernando. O Fernando estava longe. Né? Não, No porque trabalho dele. engraçado que eu comentei com o Mário também, que há anos atrás, né, uma das vezes, aqueles projetos que a gente escreve e vai deixando guardados, quando ele foi me mostrar agora ali como tá Gravataí, ali o espaço coberto, a É rua isso. coberta, ficou lindíssimo, assim, há anos eu não vinha para cá, venho, fico na casa dos meus pais ali, não vim aqui. E, obrigado. Alguma coisa tem, né? E o bom é que alguma coisa que a gente nem imagina. Isso que é o melhor. É melhor. A gente tem uma trajetória assim, grande. Grande. 20 anos aí. Luciane e eu. Outra feita eu fui dar uma palestra lá no Rio, ele foi me visitar. Não, eu No preciso hotel. fazer um adendo nessa tua palestra. Como Mário, um mestre, eu considero, você falou das pessoas, a gente vai encontrando pessoas, e ele tive mais esse presente na vida também. Quando eu soube que ele estava no Rio, eu já morava lá, eu disse, eu preciso ir lá encontrar o Mário. Preciso ir lá dizer o quanto que ele fez por mim. Eu com esse discurso. Peguei, sábado chuvoso, peguei meu carro, fui até o hotel que ele estava lá, a gente sentou lá no hall do hotel, ficamos conversando. Lá Eu no abri meu Flamengo. coração, me emocionei, Mário, falei. E daí ele me diz assim, o seguinte, Ciane, eu comprei a tua passagem para ti para o Rio? Eu disse, não. Eu arrumei a tua mala para ti para o Rio? Eu disse, não. Ele disse, ninguém faz nada por ninguém. A decisão foi tua. Tu decidiu, tu comprou a passagem, tu arrumou a mala, tu se movimentou. Esse mérito é teu, esse mérito não é meu. É isso aí mesmo. Ele me disse isso. Mais uma que eu nunca esqueci, né? Daí Mais um aprendizado. aí o nosso cara. Nessa tarde. Eu disse. Tem mais podcast para vocês dois aí. Mas quem sabe nessa reunião na festa do Jaime, Pois é. olha aí, vai sair uma combinação. Né? Olha aí, alguma coisa, né? Alguma coisa acontece. Né? Falamos de filmar, fazer o filme de Gravataí hoje. Não. Pois é, hoje, ó, novidades do dia, né? Novidades do dia. Alerta, a gente comentei com o A Mário. composição, uma delas, do filme, ele já tem. É uma que ele tem uma música e ele apresenta em tudo que é lado, já apresentou no Teatro do Sesc aqui. Falando de Gravataí de cada bairro. Tem uma música. Foi ele, mas eu acho que se tu rever o podcast, ele cantou aquela música ali no podcast de cada bairro. Então, uma das músicas já está pronta para esse filme aí. Então, Hoje, a sincronicidade. Né? Sincronicidade. falta roteiro. Não, mas A pesquisa existe aqui. não, já está. O conteúdo, vamos ver qual é o problema e dali.
Não, mas eu comentei com o Mário que há anos atrás, uma das coisas que eu havia escrito no Rio, não me lembro, era um aniversário daqui, me chamou a atenção. Eu disse, e se fizesse, peguei alguns conteúdos da cidade, pesquisei de lá e disse, teria que fazer um filme da cidade, a partir do nome, Gravataí, Tem muito porquê do conteúdo. Gravataí e tudo, Muito. para contar a história para as pessoas, Sim. porque para que existisse justamente uma unir, né, esses corações, para que o lugar e as pessoas que aqui estão ou que por aqui cruzam, ou enfim, né, uma narrativa, como a gente disse, é uma coisa infinita, ela vai em lugares que a gente não imagina, mas assim, a gente sabe o poder É verdade. que a narrativa tem e exerce. E a história que existe cruzou por aqui, e ainda cruza através de pessoas, os seus antepassados e tudo que tem aqui. Então, eu dividi isso com o Mário agora, há pouco, numa calçada da vida, quando ele me mostrou aqui como estava ali o centro. Eu disse, precisa mais do que nunca a gente ressuscitar, falar sobre isso e trazer essa história à tona. Já que tá falando então tá. Já que tá falando isso, eu vou te contar uma coisa. Estou falando de índio, história de índio. A minha família, eu tenho um sangue de... A avó do meu pai foi encontrada no fundo de um galpão, dormindo cansada, como um animal selvagem. E quando se acordou, ela, braba e com medo, eles tiveram que laçar, deixando amarrado uns dias lá para amansar, né? Dando comida, tipo de bicho bravo. Meu Deus. Era assim, uma búlgara braba e com medo, porque eles vieram lá das missões, foram dizimados. Eles vieram fugidos de lá, com medo Tem do homem história. branco e da arma, com muito medo. Então era uma reação de uma fera ferida. Tua bisavó. A minha bisavó. E aí o que acontece? O índio, que era o cacique, não era o cacique, ele era o líder, assim, não sei se chegava a ter esse título, que tinha um nome, eu não me recordo. Quem sabia muito sobre essa história era o falecido Nico Fagundes. Meu amigo, meu irmãozão, fizemos vários programas juntos na rádio, pela manhã. E o Nico contava que ele tinha estudado a história desse índio. E esse índio era muito esperto. Tanto que quando deu problema lá nas missões que dizimaram, ele juntou a turma deles aqui, ó. Nós não temos como vencer. Esse pau de fogo aí é complicado. Nós vamos embora daqui. Juntaram uma turma e vieram, vindo a pé, com dificuldade. Chegaram em Rio Pardo, achamos em Rio Pardo, nós estamos bem. Os caras, não, nós queremos vocês aqui. Correram de Rio Pardo e eles vieram vindo até arrumar aqui um lugar que não tinha nada, eles pararam aqui. O índio, esse era muito esperto, ele era muito malandro e muito esperto, inteligente ele era. Então ele dizia para as pessoas que ele era meio... Eu não me lembro os detalhes, mas um detalhe eu me lembro. O Nico contava que ele mentia, que ele já nasceu com dente falando. Achava muito impressionante aquilo. Então ele fazia ali meio que umas mágicas, umas coisas para impressionar as pessoas, para botar um medo, para poder... E negociava muito, era muito negociante, mas sempre para proteger a tribo, para poder ajudar as coisas a acontecerem. Sempre ameaça que tinha. Então essa história é uma história bonita, muito bonita, dessa tribo que veio, a tribo dos anjos. Olha que filme. Que ficaram, essa história é bonita, merece uma história, é muito legal. Tá saindo. E se juntar mais algumas pessoas, existem alguns relatos sobre isso que o Nico não tirou da cabeça. É só buscar. Só porque o Miller falou de índio, me entusiasmei. Gente, olha, a história está nascendo. gente, que Na episódio verdade, a história já fantástico. nasceu. É só a gente deixar cruzar. Esse episódio não vai terminar hoje. Ele vai acabar aqui pelo tempo. Sim. Mas nós vamos voltar, porque tem muita coisa para contar. Muita coisa. E eu acho que o grande ensinamento aqui é exatamente o movimento, a mudança. O mundo, ele está sempre em movimento. Tudo é movimento.
Tem pessoas que não gostam do novo, não gostam de mudar. E, né? Olha só, aquele menino. E aí é muito comum o que aconteceu comigo. Eu, no interior, arrumei a minha mala. Naquela época, Banco Nacional do Comércio pedi uma transferência para Porto Alegre para vir aqui tentar uma vida nova, estudar. Eu queria fazer filosofia. A minha mãe chorou 5 dias lá no interior do Herval. Vão te assaltar. Assaltar, de fato, me assaltaram, mas e aí? E a gente vai fazendo. E um jovem de 40 anos faz isso, vai para o Rio e está na vida que ele está hoje, principalmente em encontros. Encontrou a Jaque, que desfruta, né, do mesmo estilo, do mesmo jeito. Cara, muito obrigado por esse episódio. Fernando, obrigado por atender o meu chamado ali, esse amigo velho. Não, foi uma coisa muito séria. Eduardo, meu querido. Aí, né? Estamos juntos a partir de hoje, Eduardo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Nem eu sabia. Querem Coitado. mais? A gente está com a mesa completa aqui, é só. O que é? Gente, Olha aí. Pronto, por que mais tu quer? está feito. Olha aí. Mas muito obrigado. Agradecemos a Deus que nos proporcionou isso. Acho que agradecer muito ao Cindy Lojas, que Sim. está nos apoiando agora, pessoa do seu presidente, José Rob. Vamos entrevistar aí a semana que vem. E, olha, novo roteiro no Filosofia da Graça aí, se Deus quiser. Muito obrigado, gente. Obrigado.